Olá pessoal, tudo bem? Para mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast é voltado para você que é paciente oncológico. Aqui a gente trata de todas as dúvidas, muitas informações e de uma forma muito simples e objetiva. Para quem não me conhece ou para quem me conhece, eu sou o Dr. Luciano Flores Belo, mastologista, e trato especificamente de câncer de mama. Mas aqui a gente fala para todo mundo que tem câncer, para todo mundo que às vezes tem um familiar com câncer de mama, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, a doutora Paula Roberta. Ela é nutricionista, especialista em nutrição oncológica e hoje, é lógico, a gente vai falar sobre nutrição em oncologia. Paula, seja muito bem-vinda e se apresente aí para o pessoal. Muito obrigada, queria agradecer a presença de todos, convite do Dr. Luciano, da Oncolog, em ter essa oportunidade de estar falando um pouco da nutrição dentro do tratamento oncológico, para você que tem a dúvida em relação ao tratamento, o que fazer, aqui hoje a gente vai tirar várias dúvidas. Meu nome é Paula Flores Belo, eu sou especialista em oncologia, formada pela PUC Rio de Janeiro, tenho cursos em Harvard de síndrome metabólica e qualidade de vida no pós-câncer em Harvard. Errei. Não, tudo bem. Aqui a gente vai conversando. Paulinho, então hoje a gente vai falar sobre realmente essa importância da nutrição para o paciente oncológico. Eu queria que você colocasse para a gente aqui o que seria isso, qual é a importância. Existe realmente uma diferença entre a nutrição de um paciente oncológico para um paciente que não é? O paciente oncológico, a gente trabalha com 3 fases muito distintas, que é a questão da prevenção. A gente entra com uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, a recuperação da qualidade de vida, às vezes uma doença metabólica que esse paciente venha a apresentar. A gente trabalha com o paciente no diagnóstico do câncer, então esse momento é que a gente vai preparar o paciente para receber o tratamento oncológico. A gente tem a fase do tratamento, que a gente foca na recuperação, na resposta a o que foi proposto naquele momento, seja a quimioterapia, um tratamento cirúrgico, a radioterapia. E após a finalização, a cura desse paciente, a gente tem o pós-tratamento, que é a qualidade de vida no pós-câncer, minimizar as chances de recidiva da doença, certo, de trazer ali um peso adequado a esse paciente, uma qualidade de vida melhor, uma vida nova que segue. Legal, Paula. Eu sempre falo, né, e sempre que eu faço isso para as minhas pacientes da parte física e também das pacientes que às vezes nos acompanham aí nas redes sociais, da importância da nutrição associada à atividade física. Quando a gente fala de prevenção de câncer, isso daquela paciente que ainda não tem câncer, das mulheres ou dos homens de uma forma geral, quando a gente fala de prevenção sempre fala-se de alimentação e atividade física. Agora, quando o paciente, né, a mulher ou o homem, ele tem aí um diagnóstico de câncer, ele está num estado que a gente chama de hipermetabólico, né? Ou seja, as células dele, a célula cancerígena, ela consome mais energia, consome mais, no caso aí, glicose ou qualquer outro tipo de substrato do que uma célula normal. Isso pesa, isso faz a diferença quando você pega um paciente oncológico. É lógico, eu não estou falando especificamente de determinados tumores, o paciente oncológico de uma forma geral. Você pesa isso na hora que você vai planejar uma dieta para ele, fala assim, não, peraí, o senhor tem um câncer, eu vou jogar um pouquinho mais de calorias aqui, porque o senhor vai, teoricamente, estar perdendo caloria. Com certeza, tudo é analisado ali na primeira consulta do paciente, então a gente já tem ali um diagnóstico do câncer, então a gente precisa entender se ele já vem com uma doença metabólica anterior àquela patologia, se já tem uma diabetes, se já tem uma pressão alta, qual é o histórico do paciente da perda de peso, se ele teve uma perda de peso muito intensa nos últimos 6 meses, 3 meses, para poder calcular, ou fazer um cálculo energético para que ele não perca peso durante o tratamento. Isso. Porque realmente, como você falou, o metabolismo do paciente oncológico, ele é muito acelerado. É como se ele estivesse fazendo, assim, crossfit 24 horas por dia. Então, às vezes é um cansaço excessivo que não passa, que você deita
deita, descansa, mas você continua cansado. Então, pode ter um efeito colateral da medicação, se for fazer uma quimioterapia. Então, tudo isso a gente leva em consideração, né? Analisando também os exames, se há uma deficiência de vitaminas, uma deficiência metabólica, para poder resgatar esse paciente de uma forma integral e que a resposta dele ao tratamento seja a melhor possível e com a menor efeito colateral, e isso vai depender, sim, muito da nutrição, do que ele consegue consumir no seu dia a dia. Tá vendo, pessoal, como é que são as coisas? Hoje tudo é diferenciado, é tudo individualizado. O tratamento oncológico, ele não depende apenas do médico. A gente precisa do nutricionista, do educador físico, precisa do assistente social, da fisioterapeuta, e o tratamento ele é individualizado. Não adianta muitas vezes pode ser que eu pegue uma receita ou outra na internet, isso pode me ajudar, né, um suco ou um tipo de comida diferente, mas cada paciente ele necessita de determinados nutrientes. Tem pacientes que às vezes precisam diminuir a quantidade de nutrientes, aqueles que chegam na consulta aí que estão acima do peso, ou que tem um diabetes, ou que tem algum outro tipo de doença associado, e tem aqueles que estão perdendo peso, né? Então, os dois extremos no tratamento oncológico, ele não é adequado. Aquela pessoa que está ganhando peso, e eu tive paciente, Paula, que já chegou para mim e falou assim, doutor, durante a quimioterapia eu comia mesmo com vontade, ela não tinha náusea, não tinha vômito, que são um dos efeitos colaterais que tem na quimio. Eu comia bastante porque eu queria ficar forte para fazer minha quimioterapia. E ganhou bastante peso. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? O ganho excessivo de peso e também a perca excessiva de peso durante o tratamento. Exatamente. Até porque a questão do sobrepeso, a obesidade é uma inflamação crônica. Então, isso vai trazer ao paciente uma resposta negativa, uma pior resposta ao tratamento. Então, o ideal é que durante o tratamento a pessoa mantenha esse peso, nem para mais, nem para menos. Por isso que a gente precisa recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento, porque ali é o momento da gente adequar esse peso para que durante o tratamento a gente mantenha esse peso, para que não tenha nenhuma toxicidade de uma quimioterapia ou que tenha que ser interrompido esse tratamento porque está com baixo peso. Então, é uma realidade que acontece e a nutrição ela atua junto com o médico na questão multidisciplinar, né? Porque não é um tratamento unilateral, ele precisa de todos os profissionais na questão mental, física. Atividade física é muito importante, essa massa muscular a gente precisa preservar ao máximo. Na questão de quando não consegue fazer esse aporte nutricional, a gente precisa entrar com a suplementação para manter essa qualidade de vida, qualidade durante o tratamento do paciente. Paula, a gente tem alguns mitos aqui que me perguntam bastante também durante as consultas no consultório e online também. Um dos mitos é o que pode e o que não pode comer, né? O paciente sempre fala assim, doutor, agora que eu estou fazendo o tratamento ou que eu tive um câncer, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de comer carne, então daqui para frente eu não como mais carne, eu não vou comer mais carne, que isso faz mal para mim. O que é mito e o que é verdade em relação ao que pode e o que não pode comer? De fato, o que realmente um paciente oncológico não deve se alimentar durante o tratamento e o diagnóstico, ou que realmente ele deve alimentar. A gente tem que tomar muito cuidado com esses mitos, com fake news a respeito da alimentação, que às vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Então, a questão da proteína durante o tratamento oncológico, ela é muito importante, mas desde que essa proteína seja de boa qualidade. Então, tudo eu preciso de ciclos, como se diz na nutrição. Então, eu preciso da carne vermelha, mas eu não posso consumir em excesso. A carne vermelha, ela é recomendada até 3 vezes por semana. Então, a gente tem que ter a carne branca, nós temos que ter o peixe, os ovos, as proteínas vegetais também são bem-vindas, que são as leguminosas de uma forma geral. Então, a gente trabalha com a tolerância desse paciente e o que a gente tem que evitar? A questão das gorduras nas carnes. Sim. O excesso, a fritura, às vezes uma linguiça que vem muito condimentada, já vem com pedaços de banha. Então, na nutrição, o que eu deveria
dizer hoje o que deve se evitar num tratamento oncológico é a questão dos ultraprocessados. Isso aí realmente não é um alimento. A gente precisa entender que o ultraprocessado, ele é um produto comercial, que ele foi feito para venda, para uma alta durabilidade e que seja muito acessível. O que é um ultraprocessado? Como é que eu vou descobrir? Não, esse aqui é um ultraprocessado ou não é? É uma boa pergunta essa, que todo paciente tem essa dúvida. Então, assim, o que seria um produto in natura? Aquilo que Deus fez para a gente consumir são bons nutrientes. Aquilo vai te trazer uma resposta. Aquilo que nasce da terra, aquilo que vem da natureza é um bom alimento. Tudo aquilo que já passou por um processo de fabricação, como um biscoito recheado, um macarrão instantâneo, salsicha, nuggets, sorvete, o refrigerante, que também é um polêmico, mas é um produto 100% artificial. Então, às vezes não tem a questão do açúcar, mas ele é inflamatório. Então, a gente tem que optar pelos produtos in natura. Então, esses ultraprocessados, eles podem até existir, falando agora de qualidade de vida durante o tratamento. Ele pode existir como a questão de prazer. Ele não pode ser um hábito, ele não pode estar dentro da sua casa fazendo parte da sua rotina. Eu posso comer esporadicamente, por exemplo, todo mundo sabe, eu sou apaixonado por pudim, né? Então, assim, mas eu não como pudim todos os dias. Exato. Então, esporadicamente, um final de semana, ter um pudim, é lógico, a gente não está proibido disso. Uma coisa que sempre me perguntam também em relação à bebida alcoólica, né? Às vezes a pessoa bebe, mas ela bebe de uma forma social e, de repente, ela para de beber porque ela está fazendo o tratamento e realmente faz mal por causa do fígado, né? Sim. Quase toda a medicação, quando é feito quimioterapia, os medicamentos que são utilizados, eles são metabolizados, eles são quebrados no fígado. E a bebida alcoólica, o álcool também é isso. Então, a gente realmente, durante o tratamento, a gente pede para evitar, para não sobrecarregar o fígado. Mas quando termina o tratamento, geralmente perguntam, né? Falam assim, doutor, vai ter uma festa esse final de semana, eu posso tomar uma cervejinha? Eu falo assim, olha, uma cervejinha você pode tomar, você não pode tomar uma caixa de cerveja, né? Então, em relação a isso, Paula, assim, a gente sabe que não faz bem, mas como é que você lida com um paciente, por exemplo, o paciente gosta de tomar uma cervejinha e ele está fazendo aí um tratamento de câncer, o que você orienta para esse paciente? Então, a orientação da bebida alcoólica, que o problema da bebida alcoólica é o álcool. Muitas vezes você fala, não vou tomar uma cerveja, mas eu vou tomar um vinho, ou eu vou tomar um champanhe. Então, a gente tem que ter em mente que o álcool, ele é tóxico. Então, a partir do momento que você ingere uma bebida alcoólica, o seu fígado vai ter que trabalhar para fazer esse detox desse álcool. Isso. Então, ele vai deixar de fazer a função que ele está fazendo muitas vezes no tratamento para estar fazendo a reconstituição do seu corpo. Então, durante a quimioterapia, um tratamento oncológico, o ideal é que não consuma bebida alcoólica, como você falou, até para não sobrecarregar o fígado. Então, ele vai competir ali com o remédio. E, nesse momento, a gente quer que o seu corpo esteja 100% voltado ao tratamento, à recuperação. Aí, a gente entra com o lado social. A gente orienta, durante a quimio, nós temos opções de cerveja zero álcool. Pô, legal isso aí, legal essa dica. É bem interessante. A gente tem cervejas de boa qualidade, várias no mercado até hoje em dia, que a gente pode estar substituindo neste momento. Claro que às vezes não é o que a pessoa quer neste momento, mas é temporário. Então, terminando ali o tratamento, sim, a gente entra com a qualidade de vida que é o social. E a bebida alcoólica faz parte desse social aqui no país onde a gente vive, no Brasil. Sim. Então, assim como o açúcar, assim como esse ultraprocessado, ele pode fazer parte do seu social um fim de semana, um aniversário, uma comemoração do fim de ano. Não vai trazer tantos malefícios, pelo contrário, vai te trazer um benefício, às vezes, mental. Foi interessante, né, Paula? A gente muitas vezes, a gente está acostumado ao prazer de imediato, né? Então, assim, a cerveja, ou talvez aí uma comida mais condimentada, um churrasco, quem não gosta, é cultural aqui no Brasil isso.
Mas a longo prazo, e se você repetir isso muitas vezes, isso não vai fazer bem para você. Então, você, às vezes, abre mão de um prazer a curto prazo para você ter um benefício maior a longo prazo. Então, quando o paciente oncológico ele entende que quando ele abre mão de estar bebendo, dessa parte do álcool durante o tratamento, mas é para um bem maior, que é o tratamento dele, ele até entende. Mas depois que ele termina o tratamento, ele quer tomar uma cervejinha. Aí não tem problema, né? Depois disso aí, de uma forma leve, suave, não tem problema. Não tem problema. É por isso que a gente diz que a nutrição, após o tratamento oncológico, é diferenciada. Então, a gente já vai trabalhar ali para a recuperação, às vezes, de um peso que o paciente de câncer de mama, ele é diferente, às vezes, de outra localidade desse tumor. Normalmente, as mulheres ganham peso por ser um tratamento, muitas vezes, hormonal, com corticoides. Então, tem esse ganho de peso natural, às vezes consumindo os mesmos alimentos. Então, terminou esse tratamento oncológico, a gente inicia uma recuperação dessa paciente e a recuperação também dessa qualidade de vida. E tudo isso é colocado na nutrição, porque qualidade de vida é isso, a gente poder fazer a coisa certa, de segunda a sexta, e às vezes um sábado, domingo, a gente fazer algo que nos dá prazer, que alivia a mente de uma forma social. Isso faz parte da qualidade de vida, do bem-estar de todo ser humano. Paulinha, o que seria um prato ideal de uma alimentação saudável, digamos assim? Ela serve tanto para quem é oncológico, quem não é paciente oncológico, né? De uma forma geral, eu não tenho uma balança em casa. Como é que eu sei que eu estou comendo de uma forma saudável ou se eu não estou comendo de uma forma saudável? Então, o ideal é que 50% da nossa alimentação fosse constituído de legumes e frutas, o que hoje não acontece. A base alimentar da população, de uma forma geral, tem sido carboidrato e açúcar. Então, às vezes, no café da manhã tem um pão com manteiga, que é uma gordura, tem um café com açúcar, no meio da manhã um biscoito, não tem uma qualidade proteica, então a gente precisa desse equilíbrio. Então eu preciso de 5 porções de frutas, de legumes por dia. Então o prato ideal, 50%, metade do seu prato deveria ser de vegetais. Tá? Não precisa ser crus, pode ser cozidos, assados, grelhados. A outra metade eu vou dividir em 25% carboidrato e 25% de proteína. E além desse prato, que não tem nem 500 calorias, um prato desse, a gente fica com medo de comer o famoso prato do brasileiro, que é arroz, feijão, bife e salada que é o ideal, que é maravilhoso. Além disso, a gente coloca uma fruta de sobremesa depois dessa refeição. Seria um prato ali cheio de vitaminas, minerais, carboidrato, que é energético de boa qualidade, e a proteína, que é reconstrutora da massa muscular e que vai dar essa saciedade. Legal, Paula. Eu acho que, assim, perguntam muito para você também em relação a suplemento, né? Porque é engraçado, às vezes, quando a gente tem algum problema de saúde, a oncologia e o câncer é um dos que mais preocupam, a gente quer, de repente, mudar totalmente os nossos hábitos. A gente levava uma vida totalmente desregulada, na parte alimentar principalmente, e de repente você quer mudar. Eu acho que uma pergunta também que acontece muito no seu consultório é em relação a suplemento, né, Paula? Às vezes você chega lá, você faz lá traça lá o cardápio, né, normal do dia a dia do paciente. Aí ele fala assim, doutor, aí suplemento, aí vitamina, proteína, né, um whey protein. Então, assim, o que você sugere, assim, em relação a suplemento para o paciente oncológico? É uma dúvida que todo mundo chega, porque hoje em dia tem tanta novidade no mercado, suplementos milagrosos, vamos dizer assim. Então, assim, a prioridade é da alimentação. Em primeiro lugar, o ideal é o consumo via oral. Você está mastigando para fazer a questão de fibra, bolo fecal, está limpando ali seu organismo, a gente precisa da mastigação. Caso o paciente, após uma análise, não está conseguindo consumir a quantidade ideal de proteína, de carboidrato ou de vitaminas, a gente suplementa, porque esses macronutrientes são muito importantes para o paciente ter um desenvolvimento
durante o tratamento. Então, a gente tem suplementos específicos para os pacientes oncológicos, que vai ter, às vezes, um aporte calórico um pouco maior, né? Ele vai ser mais completo na questão de lipídios, que são gorduras boas. E a gente tem o suplemento, simplesmente que, às vezes, alguns pacientes não conseguem consumir a proteína na forma adequada. Tem alteração de paladar, que a gente leva em consideração. Isso aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso daqui um pouco, viu? Então, a gente suplementa, principalmente na questão proteica, às vezes de um whey protein, uma proteína vegetal. Isso vai ser analisado qual vai ser uma melhor aceitação pelo paciente. E a questão também de vitamina. Após a finalização desse tratamento, né? Porque durante o tratamento oncológico é bem interessante a gente pontuar isso, que a gente não suplementa vitaminas, a gente suplementa os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios. Durante o tratamento oncológico não se suplementa vitaminas em cápsulas, somente pela alimentação. Certo. Tá? Então, justamente pelo funcionamento desse fígado. Então, essa vitamina vai entrar antes do tratamento e após o tratamento oncológico. Entendi. Paulinha, vou aproveitar o gancho aqui, você falou de vômito, perda do paladar, né? São dificuldades que uma grande parte dos pacientes eles têm, principalmente quando estão fazendo ali a quimioterapia. Eu queria que você desse aí uma dica, por exemplo, em relação à náusea e vômito. Aquele paciente que geralmente esses sintomas acontecem no segundo, terceiro dia após a quimioterapia. Então, assim, o que você recomenda? O que você sugere? É que para aquele paciente que ele está tendo problemas gastrointestinais, náuseas e vômitos especificamente. Sim, às vezes é algo que a gente pode acontecer ou não durante o tratamento, mas a gente tem estratégias para lidar com essas situações e que não perca, né, a alimentação. Então, quando a gente está nauseado ou está com vômitos, a gente precisa fracionar mais a alimentação. Se você comer em grande quantidade, isso vai te deixar mais nauseado ou você não vai conseguir comer. Quando você está com vômitos, só de você com náusea, de olhar aquele prato de comida muito grande, dificulta o consumo. Então, o ideal é que a gente diminua essas porções, mas que ofereça em maior quantidade, em menos tempo ao longo do dia. Diminui o intervalo das alimentações, mas a quantidade, a porção, ela é menor, né? Exato, porque eu não consigo comer uma maçã inteira, mas se eu cortar essa maçã em 4, fracionar ela e ir oferecendo ao longo do dia, eu no final do dia vou consumir uma maçã da mesma forma. Sim. Então, os alimentos frios também são a melhor opção, que não vão dar cheiro. O cheiro, ele também deixa o paciente mais nauseado. A questão dos vômitos. Essa é uma boa dica. Eu costumo dizer que nunca deixar o estômago totalmente cheio e também nunca deixar totalmente vazio, né? Exato. Então, realmente você comer várias vezes durante o dia, mas porções pequenas. Nem que seja uma fruta. Nem que seja uma fruta. O jejum, ele vai te trazer mais náuseas ainda. Isso. Você vai ficar mais enfraquecido. E aí é a questão também a questão da fruta, ela é mais gelada, ela não tem cheiro, vai ter uma melhor aceitação. Né, um pão, uma torrada. E a minha preocupação maior com pacientes que têm náusea e vômito, e dependendo do grau, às vezes desidrata muito, e para um paciente idoso isso já é mais grave ainda, né? Então, assim, acho que a preocupação que a gente tem que ter também é com a hidratação, né? O que você sugere, assim, para um paciente... Primeiro, para aquele paciente que não está vomitando, da importância da hidratação durante o tratamento oncológico, né? E depois uma dica para aquele paciente que está vomitando e a gente evitar que ele tenha que ir para um pronto atendimento, para ir para um hospital, para fazer hidratação, fazer uma soroterapia para melhorar essa hidratação. Então, qual que é realmente a quantidade de líquido ideal para o paciente consumir do dia a dia e uma dica aí para aquele paciente que está tendo dificuldade mesmo de ingerir líquidos. Essa questão da água é muito importante, até porque se o paciente não estiver bem hidratado, esse intestino não vai funcionar bem, a diurese não vai fazer xixi adequadamente, então pode vir a ter uma infecção urinária, algum problema renal, a questão também da microbiota intestinal, a gente tem que colocar para fora tudo aquilo,
a quimioterapia, o excesso de medicamento vai sair através das fezes, do xixi. A gente tem que observar e tem que fazer o controle dessa água, porque a gente se perde ao longo do dia da quantidade de água que foi consumido, principalmente um paciente que tem alteração de paladar, que às vezes vai beber uma água, ela está com um sabor diferente, às vezes um sabor mais metálico. E como é que a gente faz esse controle, Paula? Esse controle vai ter que separar a garrafa de água exclusiva para esse paciente, tá? 1,5 litro, 2 litros. A quantidade ideal é entre, vamos colocar, 30 ml por quilo de peso. Então, a gente faz esse cálculo porque nem a mesma quantidade é o ideal para todo mundo. Se eu peso 50 quilos, eu tenho que beber 1,5 litros. Se eu peso em torno de 70, eu estou fazendo uma conta aqui de padaria, né? Eu tenho que beber 2 litros. Se eu peso 100 quilos, eu vou beber 3 litros de água. Isso é o mínimo. Aí, né? E a gente está falando de água, mas a gente tem outras formas de se hidratar, que a gente pode estar fazendo as águas saborizadas, que é colocando ali um pedaço de limão, uma folha de hortelã, frutas na água para mudar o sabor. Colocar água com gás também é uma boa opção. Você ir diluindo ali com sucos, que já é uma forma de você colocar a vitamina e colocar a hidratação junto para esse paciente. A gente tem os chás também, que é uma forma de você hidratar, né, com um sabor diferente ao longo do dia. E a dica é que você faça gelinhos, às vezes de um chá de gengibre para colocar nessa água. Gengibre é excelente. Bom. Vai limpar esse paladar, fazer tirar a questão das náuseas, ele melhora o seu metabolismo. Então, o gengibre, tanto na alimentação em pó, quanto fazer gelinhos pré-consumindo ao longo do dia, chupar uma pedrinha também. Legal, Paulinha. Com esse chá. Paula, hoje eu estou explorando você, hein? Caramba, não estou dando tempo nem de você respirar aqui um pouquinho. Quer beber uma água? Quer hidrate um pouco? A água é bom, sempre é bom. Hidrata um pouquinho. Eu estou aproveitando, pessoal, porque essas perguntas são as perguntas do dia a dia. A gente que está no dia a dia aqui, a Paula no consultório dela, eu no meu consultório, e são perguntas no dia a dia. E esse podcast é voltado justamente para vocês, porque às vezes vocês até perguntam isso para o seu médico ou para a gente, né? Mas chega em casa a gente esquece. Então esse podcast ele vai ficar gravado, você pode assistir quantas vezes quiser, convidar os seus amigos aí também que podem se beneficiar com esse podcast para estar assistindo. Fala assim, olha, tem um podcast bem legal aqui da doutora Paula, nutricionista oncológica, vai lá que vai estar dando muitas dicas. Paula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre melhorar como a gente pode, como a nutrição pode ajudar os pacientes oncológicos, até a gente mesmo, que não é oncológico, a melhorar o sistema imunológico, que é muito importante. O paciente que está fazendo quimioterapia, muitas vezes você tem uma queda aí do sistema imunológico. Então, como a gente pode, quais são os alimentos que nos auxiliam na melhora aí do nosso sistema imunológico? Com certeza, esse é um ponto que a gente trabalha muito durante o tratamento, que o paciente, durante o tratamento de quimioterapia, ele está imunodeprimido, que a gente fala. Então, ele está, muitas vezes, imune a pegar uma gripe com maior facilidade, até uma intoxicação alimentar com maior facilidade. Então, a gente precisa incentivar onde vêm as vitaminas, né, e as fibras, são das frutas, dos vegetais. Então, a gente precisa explorar essa questão de quem não está com mucosa prejudicada, nenhuma afta na boca, a gente incentiva a questão das frutas cítricas, que é uma fonte de vitamina C, que vai trabalhar bastante nessa imunidade. Os alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, eu até gosto de falar que, para a gente lembrar do sinal do trânsito, são as 3 cores, vermelhas, alaranjadas e verde escuro. São as 3 cores que a gente precisa identificar nos alimentos e elas vão ajudar nesse aporte imunológico durante esse período. Então, a gente fala frutas vermelhas, produtos como a laranja, uma abóbora, cenoura e o brócolis, couve, espinafre. A gente tem que explorar essas cores e colocar ali no seu dia a dia. Tá dando até fome aqui, hein? Você começou a falar de comidas aqui. Ainda bem que você não falou de churrasco, de hambúrguer, que aí ia dar mais fome ainda, né? Brincadeira, pessoal. A gente tem que comer saudável mesmo. Uma coisa eu escutei uma vez
eu trago isso para a minha vida. Tudo que você descasca é saudável. Então, para você saber se é um alimento saudável ou se não é saudável, se estiver dentro de um saquinho, você tem que abrir o saquinho. Desconfie que não está muito certo isso. Mas tudo aquilo que você tem que descascar, cortar com a faca e comer, isso faz a diferença na nossa vida. Eu sei porque, assim, eu tenho mudado a minha alimentação, também como muitas coisas assim que eu tenho vontade. A gente nasceu lá no Goiás, né? Então, a gente tem uma alimentação, assim, muito rica em gordura, uma comida muito temperada. E eu fui mudando isso aos poucos, né? Hoje, eu não vou falar para você que a minha alimentação é 100% saudável, que não é, mas eu realmente, durante a semana, eu procuro seguir uma dieta bem mais saudável. Equilíbrio é tudo. Eu estava analisando aqui, Paula, você acha que a alimentação saudável ajuda também a gente ser mais feliz? A gente ter mais felicidade? Talvez você melhore aí também a sua disposição física, a sua disposição mental. Isso é possível ou é um mito também? Ah, com certeza. A gente tem uma resistência ali, muitas vezes, à mudança. Eu tenho que consumir frutas, fibras, né? Não faz parte da sua rotina, da sua zona de conforto. Mexe ali com o seu dia a dia. Depois que você se acostuma a essa alimentação saudável, uma alimentação que vai te trazer benefícios, você vê o seu metabolismo funcionando melhor, você estando mais disposto, estando a parte cognitiva em bom funcionamento, a parte do intestino, o fígado. Sim. Então, até a questão de visão, está tudo interligado. Então, a gente também teve essa questão de saúde mental, junto com a disposição física e atividade física. Tudo isso vai fazer com que você se sinta melhor. E quando você tenta voltar aos seus antigos hábitos, vê o quanto isso é prejudicial e você se acostuma a se sentir bem. Quem não quer se sentir bem? Isso aí. Quem quer ficar sentindo, às vezes, um refluxo, uma gastrite, uma dor de cabeça muito intensa, o intestino que não funciona, a pele que dá erupções, tudo isso são fatores que mostram que o seu corpo está inflamado. Então, você precisa fazer a desinflamação, você precisa retirar esses alimentos, esses produtos alimentícios que estão inflamando. Outra pergunta, tá vendo? Eu não dou tempo de você nem beber água aqui, porque eu quero aproveitar cada minuto que você está aqui com a gente. Uma coisa também que acontece muito, o paciente, de uma forma geral, durante o tratamento, até depois do tratamento, ele tem muita dor crônica. Então, fica com dor muscular, dor articular. E muitas vezes essas dores, elas estão relacionadas a processos inflamatórios crônicos, né? E qual é a dica que você dá, aquela dica poderosa para aquelas pacientes que têm dor crônica? Existe algo na nutrição que pode ajudar a diminuir essas dores crônicas, essas inflamações crônicas? Justamente, uma inflamação crônica, ou seja, o seu corpo está inflamado. Então, a gente entra com alimentação anti-inflamatória, que é esses alimentos assim, ricos em resveratrol, polifenóis, de uma forma lipídios, né? São as castanhas, os selênios, as frutas de cores vermelhas, a cúrcuma, que é tão famosa. Então, a gente muda esses hábitos, a gente retira esses alimentos que estão fazendo mal, que são inflamatórios, e essas dores melhoram. Então, a paciente, quando vê que realmente não está sentindo dor, que está mais disposta, né, que a aparência, que a questão de a aparência física, às vezes corporal, ela vem em consequência de tudo isso. Esse nem é, às vezes, o foco, mas é uma consequência dos bons hábitos. E aí a gente fica mais animada a continuar com essa dieta, mas são os alimentos anti-inflamatórios, em primeiro lugar. Tem opções de chás, de alimentos que vão beneficiar de uma forma geral. Paulinha, você vai falando, eu vou lembrando das coisas, porque assim, realmente a gente já fez live juntos, né? A gente já fez várias lives. A Paula, para quem não conhece, a Paula é minha irmã, tá? E é minha parceira, a gente trabalha junto aqui na Oncolog. E a gente sempre faz uma live, quando preciso de dicas de nutrição, é a Paula que me dá uma mão. E, assim, muitas coisas também, Paula, sempre perguntam, e você já participou,
né, das lives a gente identifica chá, né? Às vezes a paciente fala assim, doutor, eu gosto de tomar chá mate, mas eu posso parar, eu posso continuar tomando, vai fazer mal? Existe algum tipo de chá que vai fazer mal para mim durante o meu tratamento? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, né? Se tem algum chá que não se deve tomar durante o tratamento, ou se pode tomar todos os chás, mas com moderação, né? E quando que ela consegue colocar isso aí durante o tratamento? Sim, a gente pode até falar que os chás são fitoterápicos, são milenares, a gente traz os nossos antepassados, né? São medicações que a gente usa não só para hidratação, não só para melhorar, às vezes, um lanche da tarde, o café da manhã, mas ele também trata o nosso corpo. Então, durante o tratamento oncológico, o fígado ele está comprometido com um tratamento. Então, esse chá, ele entra numa questão mais de prazer, alívio de sintomas, a curto prazo. Eu vou tomar um chá para acompanhar o meu lanche da tarde. Eu não posso fazer assim, 1 litro de chá para tomar ao longo do dia. Isso não é recomendado. Os chás, eles devem ser feitos no momento em que você vai consumir. Então, durante o tratamento oncológico, os chás recomendados são de cores claras, certo, como camomila, hortelã, manjericão. Qualquer um desses aí eu adoro. Então, a gente tem erva doce, que vão ajudar na questão também de gases, de acalmar essa questão do estômago, ter uma noite de sono melhor. E após esse tratamento, a gente entra com chás diuréticos, que vai anti-inflamatórios também, eles têm essa função. E ele tem uma infinidade enorme. A gente só tem que tomar o cuidado, a gente volta na questão da fake news, que às vezes quer tomar algum chá com efeito curativo do câncer. E isso não é, não é uma realidade. Você tocou num assunto muito importante, assim, porque eu também escuto, né? Hoje em dia não é tão frequente, mas eu já escutei muito há alguns anos atrás. Existia um produto, existe ainda, né? Chama cogumelo do sol. E esse produto, ele promete que vai te curar o câncer, exato, né? Então, várias pacientes vinham, doutor, eu posso tomar tal produto? Eu falei assim, olha, tu pode, para mim não tem problema nenhum, mas tu vai fazer o tratamento preconizado também, vai fazer quimioterapia, vai fazer a cirurgia. Então, assim, tem que realmente tomar muito cuidado e achar que existem medicamentos naturais, milagrosos, que vão resolver o câncer. Isso não existe, mas eu sou a favor dos medicamentos naturais. Quero deixar bem claro isso também. Claro. Eles ajudam, eles trazem benefícios, vão te ajudar durante o tratamento, vai minimizar os efeitos colaterais. Você vai se sentir melhor, mas a gente não pode confiar apenas nesses medicamentos. Exato. Uma coisa que sempre falam, que eu gosto muito também, que é o chá de gengibre com limão. Perfeito. Paula, para que serve gengibre com limão? O gengibre vai trabalhar tanto essa questão do metabolismo, alívio desses sintomas que às vezes pode acontecer durante a quimioterapia, e a questão do limão é uma fonte de vitamina C. Então, vou estar ali com 2 fitoterápicos e uma fruta, que a gente considera o limão, né? Uma fruta, ele é uma fruta, que vai trabalhar a imunidade desse paciente. Então, seria super bem-vindo. Por isso que cada chá ele tem uma função exata. Um chá de gengibre com limão, um chá calmante de camomila, um chá diurético, às vezes um chá verde, a questão do boldo que você falou um tempo atrás também. É muito bom. Todos os chás amargos vão trabalhar a questão de fígado, de estar recuperando esse fígado. O pessoal que gosta aí de uma cervejinha conhece boldo, né? Boldo, geralmente, carquejo, boldo, você fala assim, vou tomar um chá de... Hoje tem medicamentos, mas há muito tempo atrás não tinha, então a pessoa dá ressaca ali, e o boldo realmente melhorava a parte aí do fígado, melhorava bastante. Até o SUS trabalha com chás, chá de com boldo, fitoterápicos. Né? Babosa também, né? A babosa é um excelente para dor no estômago, para cicatrização de úlcera, ele é muito bom. Então, assim, existem várias medicações que ajudam bastante. Sim. Paulinho, agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu saco aqui, né? Como eu sou mastologista e sou cirurgião, e a gente sempre preocupa aí com o paciente no pré e no pós-operatório, e no intraoperatório também, né? Porque o paciente ele se alimenta ali no intraoperatório. Então eu queria que hoje você dissesse assim,
quais são os cuidados que o paciente ele vai passar por uma cirurgia e quais são os cuidados que ele deve ter nutricionais no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Divide para a gente aí, fala primeiro do pré-operatório. Tá, o paciente que ele se prepara para uma cirurgia, ele tem uma resposta melhor àquela cirurgia. Então, o paciente no pré-operatório, a nutrição vai recuperar esse paciente na questão nutricional, na questão de vitaminas, já pensando nesse pós-cirúrgico, nessa cicatrização, né, nesse processo inflamatório que a gente não quer que aconteça, se tiver com uma glicose alterada. Então, nesse pré-operatório, a gente entra com um controle de glicemia, a gente entra com alimentos anti-inflamatórios e principalmente com a retirada daqueles pró-inflamatórios, né? Então, a questão dos ultraprocessados, açúcar diretamente dito, bebidas alcoólicas, a gente precisa que esse corpo esteja 100% em funcionamento para que ele entre no centro cirúrgico de uma forma que ele vá ter uma boa recuperação. Legal. Tá? Então, essa recuperação pré-cirúrgica, ele entra 3 meses antes, 1 mês antes, até pelo menos 15 dias antes da cirurgia, precisa estar alinhando esse paciente. Com 15 dias antes da cirurgia, a gente já entra com uma suplementação pré-cirúrgica. Até 15 dias antes é só nutrição que você consegue comer mesmo, né? Dos alimentos ali, né? Com cápsulas também a gente entra, com fitoterápicos, com chás, de uma forma intensiva em recuperar esse paciente. Prepare ele para a cirurgia. Com 15 dias antes dessa cirurgia, a gente já retira alguns fitoterápicos, algumas cápsulas que às vezes são anticoagulantes, que vão atrapalhar nessa cicatrização. Isso é importante, Paula. Quais são assim, os alimentos que são anticoagulantes? Porque quando você consome alimento anticoagulante, você tem que suspender pelo menos 2 semanas antes da cirurgia. Isso. Quais seriam esses alimentos que geralmente tem que suspender um pouquinho antes da cirurgia? Então, normalmente são aqueles chás diuréticos, não são recomendados ali num pré-operatório. Quem usa ginseng ou faz o uso do chá verde, até mesmo o ômega 3, ele é anticoagulante. Isso. Então, 15 dias antes a gente suspende. A questão do colágeno é algo interessante também, porque ele pode dar uma superprodução de colágeno de pele que no pós-cirúrgico pode haver uma fibrose, uma queloide, e a gente, numa cirurgia de mama, a gente não quer a questão, né, da recuperação e 100% físico também. Então, são alimentos que a gente evita 15 dias antes. Paulinha, e o uso da vitamina D? A gente conversou uma vez sobre isso no podcast, né? E tem alguns cirurgiões que utilizam, né? Passam para os pacientes aí para utilizar a vitamina D no pré-operatório, antes de fazer a cirurgia. E o que você diz sobre isso? O que você diz sobre a vitamina D? A vitamina D, ela é muito interessante porque normalmente a gente tem uma deficiência natural da vitamina D. Difícil uma pessoa que chega ao consultório que está com a vitamina D em dia. Então, essa vitamina D nesse pré-cirúrgico vai ajudar na questão da pele, da recuperação da pele, de mucosas, vai evitar uma ação de proliferação de bactérias naquela região. Então, ele entra também com que você consiga absorver as outras vitaminas, que sem a vitamina D, você não consegue absorver outras vitaminas. Que normalmente a gente consegue a vitamina D pelo sol, de 15 a 20 minutos no sol, mas hoje em dia é muito difícil. A gente também tem alguns alimentos que traz a vitamina D, mas a suplementação normalmente se faz necessária. Pela alimentação somente, a gente não consegue fazer esse aporte da vitamina D. Entendi. Então, tem gema do ovo, tem a vitamina D. Excelente. Né? Então, já atum, sardinha, são alimentos que vai estar ali repondo de uma forma através dos alimentos. O ovo a gente acha que não tem vitamina, né, Paula? Mas o ovo tem bastante vitamina, tem né? Tem bastante, é um alimento completo. E a vitamina está na gema ou na clara? Na gema. Na clara já está a proteína. Sim. Então, por isso que muitas vezes o pessoal
que treina, fitness, não só para eles, mas quem não está tolerando muito o alimento ou não gosta do ovo, a gente faz com as claras do ovo, uma omelete, a gente tem albumina também, que é uma proteína da clara do ovo, é um coringa, que a gente consegue usar em várias preparações. Paula, a preocupação do cirurgião é sempre também no pós-operatório, né, de não cicatrizar adequadamente, de ter infecção. E a gente dá algumas recomendações, como lavar bem a ferida operatória, não deixar ficar molhado, né? Ficou molhado, você troca o curativo. Então, assim, os cuidados básicos de saúde, a gente passa muitas vezes ali um anti-inflamatório, se achar necessário passa um antibiótico também. Mas, assim, dicas para o paciente ter uma boa cicatrização no pós-operatório. Dicas nutricionais para ter uma boa cicatrização no pós-operatório. Então, como você também havia perguntado, terminou a cirurgia. Durante 7 dias, eu vou ali me alimentar. A gente tem a questão da anestesia, tem ali ainda a recuperação dessa cirurgia. Então, eu vou consumir alimentos menos condimentados, né? Uma alimentação mais de vegetais, que sejam cozidos a vapor. Eu vou estar evitando o excesso, o açúcar, porque é um alimento inflamatório que vai atrapalhar essa cicatrização. Então, eu vou fazer um controle também do consumo do excesso de farinha branca. A gente vai dar preferência a alimentos integrais, as leguminosas e as castanhas que a gente pode estar colocando ali, evitar o excesso de carne vermelha nesse pós-operatório, usar mais as carnes brancas, frango, peixe, proteína vegetal. E após 7 dias, a gente volta com suplementos polivitamínicos, com chás diuréticos para cicatrização dessa cirurgia. Então, esse é o momento de recuperar esse paciente. A gente tem a suplementação também pós-cirúrgica, né, que é o padrão ouro, que a gente tem com todas as vitaminas, mas 7 dias após essa cirurgia já é vida que segue. Então, a gente já entra com um protocolo para que não tenha nenhuma intercorrência e que saia tudo bem. Paulinha, fala pra gente aqui quais são as suas redes sociais. Você dá alguma dica lá nas suas redes sociais também? Como é que funciona aí suas redes sociais? Fala pra gente um pouquinho. Claro, a gente tem rede social. Hoje em dia é uma forma de passar informação. É uma forma, né? Isso é verdade. Tem um Instagram que é paulafloresbelo.nutri, né? A Nutriflor, mais conhecida dessa forma. Ficou boa. E aí eu passo dicas ali para desinflamar o corpo da paciente, seja que com alterações metabólicas, nessa prevenção, nesse tratamento oncológico, nesse pré-cirúrgico e no pós, nessa qualidade de vida de uma forma geral. Então, a gente tem muitas novidades, principalmente relacionadas à predominância estrogênica, às mulheres. Isso também, né? Muito. É diferente a nutrição de um homem para uma mulher, né? É diferente. É bem diferente. Bem diferente. Então, é muito mais complexo a questão feminina e tem outras questões relacionadas, tem pré-menopausa, a gente tem alguns períodos de gestação que precisa ser considerados. E você fala de tudo isso lá, né? Tudo isso lá. Isso é muito importante. Eu já sei, porque eu sigo a Paula nas redes sociais e a gente sempre procura isso, né, Paula? Eu também nas minhas, Dr. Luciano Flores Belo, temos também da Oncolog Oficial, que é a clínica que a gente trabalha aqui em Cuiabá. E, infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast, Paula. Tem alguma coisa que você queira abordar que a gente não falou nesse bate-papo aqui, que esse monte de pergunta que eu fiz para você, tem alguma coisa que você fala que a gente podia pontuar um pouco mais para deixar bem claro para quem precisa aí de uma orientação nutricional? Com certeza. Se eu tivesse que pontuar hoje, fala Nutri, escolha um alimento no qual eu, como paciente oncológico, deveria consumir todos os dias. Então, eu diria que é o consumo de fibras, alimentos integrais e uma proteína de boa qualidade. Esse deveria ser o foco de todo o tratamento. E a gente já é a nossa melhor versão dentro das possibilidades do nosso passado, da nossa vida.
E é daqui para frente, vocês não estão sozinhas e contem com ajuda para estar passando por esse período com a qualidade de vida que cada uma de vocês merece. Paula, gostei muito, você deixou uma dica poderosa para o final, bonificou quem ficou até o final, assistiu esse podcast até o final, porque uma das coisas que acontece no paciente oncológico justamente é a alteração do intestino. A gente falou de náusea, de vômito, de perda do paladar, mas também geralmente o paciente ele tem um intestino mais preso, então o consumo de água, de fibra é fundamental. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, Paula, mais uma vez, de coração. Muito obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Paula Flores Belo, nutricionista oncológica, não é porque é minha irmã, mas é uma excelente nutricionista. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que nos acompanhou, né, que nos segue aqui nas nossas mídias sociais, tanto no YouTube, no Instagram, no meu Instagram pessoal, da Paula, da clínica, da Oncolog. Então, deixar para vocês um abraço, gratidão. E se fez sentido para vocês aqui esse podcast, quero que vocês curtam, compartilhem, tragam mais gente para estar assistindo e aguardem os próximos episódios, que nós temos vários assuntos importantes para discutir, e esse podcast é voltado para você, paciente oncológico, ou você, familiar de alguém que está passando pelo tratamento. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.